Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo diretamente de Porto Alegre. Todas as informações sobre o jogo você vai acompanhar aqui. Escalação, se vai rolar a lei do ex hoje, será que vai? Vamos acompanhar aqui, fiz um mix de programas aqui, tá, galera? Pra vocês estarem acompanhando, tá bem bacana. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like também que é importante e assista até o final porque tem muito conteúdo, escalação do Mengão, o BH não vai jogar por quê, Pedrão? Começou a inventar o Tite, calma, ele não tá inventando, vocês vão ficar sabendo o porquê dessa situação e todos os detalhes. Luizito não joga, hein? Luizito Soares não joga, mas em contrapartida, o Fabrício Bruno do Flamengo também não joga porque tá suspenso. Tá bem bacana o vídeo, vamos lá, galera. Galera, só dar um aviso importante pra vocês, o áudio do meu microfone em certos momentos, né, acho que de um vídeo inteiro ficou mudo, mas o áudio do vídeo que a gente tá reagindo tá normal, então liga não, tá? Aí no final do vídeo o áudio do meu microfone volta ao normal também, beleza? Então vamos embora pro vídeo, sem caô, vamos lá. O Flamengo com o Tite vem de 2 vitórias, ainda não sofreu nenhum gol. O Renato tem problemas para escalar a equipe e é uma partida que também vem gerando muita rivalidade, não é, Pedro? Mas o Flamengo sendo também muito mais feliz contra o Tricolor do Sul, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, um beijo para a Mari, beijo para a Natália, a todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Os confrontos recentes entre Flamengo e Grêmio têm sido bem felizes para os rubro-negros, né? Esse ano também já não foi diferente. O Flamengo eliminou o Grêmio na Copa do Brasil com 2 vitórias. Talvez a melhor atuação do Flamengo na temporada, ainda sob o comando do Sampaoli, tenha sido lá no Sul, lá em Porto Alegre, aquela vitória de 2-0. Também teve um 3-0 aqui no primeiro turno no Maracanã e hoje volta à Arena para enfrentar o Grêmio, um momento bem distinto, né? O futebol é tão dinâmico que talvez se fosse esse confronto há 2 semanas, mais ou menos, um pouco antes da data FIFA ali, a gente diria que o Grêmio talvez fosse amplo favorito para essa partida, mas agora mudou bastante. O Grêmio vem de 3 derrotas consecutivas, 8 gols sofridos nesses últimos 3 jogos, e aí o técnico Renato Gaúcho tendo que se equilibrar um pouco aí para dar respostas e caiu ali para a 6ª posição, 44 pontos. Não vai ter o Luiz Soares, Luizito está fora dessa partida, 3º cartão amarelo, então ele fica fora desse confronto aí. O Galdino provavelmente vai ser o substituto, mas vai contar com os retornos de Jeromel e o Reinaldo. O Flamengo, do outro lado, mudou bastante o ambiente. A gente falando aí que talvez fosse a questão do, enfim, favoritismo e tudo mais, fosse para o Grêmio há 2 semanas. Tirou a questão do Sampaoli aí, né, que estava aquele ambiente pesado. Veio o Tite, 2 vitórias em 2 jogos, 3 gols marcados, nenhum sofrido. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí até de perseguir o líder Botafogo, que não joga nessa rodada. Então o Flamengo fica bem nessa expectativa de diminuir para 6 pontos, embora, quem sabe, com um jogo a mais. Então o Flamengo não vai ter o Fabrício Bruno para essa partida, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Davi Luiz, com a torção no tornozelo direito, fica fora também. Então Pablo, muito provavelmente, o substituto ali na defesa ao lado do Léo Pereira. Na frente, pode ser que haja uma troca ali, o Bruno Henrique poupado, talvez ali no banco de reservas, e o Cebolinha entrando na equipe, porque na última partida, depois do confronto com o Vasco, o Tite e o Fábio Maceredian, preparador físico do Flamengo, falaram até em desgaste de alguns jogadores, falaram do Bruno Henrique, do Pedro, então vão priorizar também o jogo físico, questão física para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Querem jogadores inteiros, vai demandar bastante o Flamengo, principalmente nessa arrancada que busca aí no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um confronto bem interessante mais tarde na Arena do Grêmio. Essas duas equipes que já é uma grande rivalidade aí, mas nos últimos tempos tem sido um confronto constante aí, o Flamengo batendo de frente, especialmente com o Grêmio de Renato. Bruno. E em cima do Cebolinha e dessa declaração do Maceredian, de fato, né, na última entrevista coletiva, ele destacou como nas avaliações que a comissão técnica do Flamengo fazia, os jogadores de frente se desgastavam mais do que os de meio campo ou da defesa rubro-negra, pelo menos nos 2 primeiros jogos, especificamente no jogo contra o Cruzeiro. E aí pode aparecer o Cebolinha, nesse ano só 22 jogos como titular, só 4 gols, 8 assistências, até um número bom. Mas é um cara que com o Tite já viveu o auge da carreira dele na seleção, né?
Ele quando chega ao Flamengo, ele chega com uma expectativa muito grande do que ele vai gerar de oportunidade, de como ele vai render nesse time do Flamengo, e ele não rendeu. Se você for pegar a expectativa da contratação, o valor gasto e o que ele entregou esportivamente, ele ainda não entregou. Então, quem sabe agora com o Tite, com um time mais organizado, os jogadores mais próximos, né, mais compactado, um time mais se entendendo entre as linhas, tanto de meio de campo e ataque, como meio de campo e defesa, ele possa sair bem, mas ele ainda não entregou esportivamente. A chegada do Tite, ela é uma ótima notícia para jogadores, como o caso do Cebolinha, né? Acho que não só pelo momento, porque ele chega justamente para uma vaga ali deixada pelo Bruno, porque ele tinha acabado de se lesionar mais uma vez, e aí a contratação foi realmente tratada como uma grande contratação ali. O encaixe no imaginário seria perfeito, porque era o lado que ele gostava de jogar, que o Bruno rendeu muito bem. Então, tem uma bagagem ali que ele precisa corresponder, porque o dono da posição sempre entregou, que é o Bruno Henrique, mas não aconteceu. Então, tem o relacionamento dele com o Tite, que pode ajudar muito, porque é um cara de confiança e com o treinador já rendeu, mas também eu acho que na tentativa de mais oportunidades, né? Não só quando abre a brecha, por exemplo, no caso de agora, se o Bruno realmente for poupado, a oportunidade, ele é o primeiro ali a estar na fila. Mas eu acho que, até pensando na próxima temporada, nos planos de um elenco, né, quando a gente fala da profundidade do elenco, se o Tite consegue recuperar o Cebolinha, é uma baita notícia para o Flamengo. É quase que um reforço. É um reforço. É, quase um reforço, né? Pelo que ele entregou e não vem entregando, é basicamente um reforço. E essa rodada, Natália, ainda tem esse aspecto do Botafogo não jogar, você certo? pode ficar a 6, né? Então, e o Red Bull Bragantino, se vencer o Atlético, também diminui para 4, e o Red Bull Bragantino ainda tem confronto com o Botafogo, mas é o Flamengo querendo entrar nessa briga. Já está nessa briga, mas diminuindo ainda mais a vantagem para a liderança. O discurso é certo. Quando o Tite chega, ele fala, a gente vai brigar por vaga na Libertadores. Ponto. Esse é o discurso. Porque o Flamengo, antes de torcer contra o Botafogo, tem que fazer a parte dele. Sim. O Flamengo oscilou demais até a chegada do Tite. Foram 2 vitórias que ainda no desempenho a gente pode questionar algumas coisas e é um processo novo de trabalho. Então tem que ver o quanto esse time vai ser regular, o quanto esse time de fato vai conseguir rodar nessa rotação de Tite, nas ideias do Tite, para aí sim pensar em encostar no Botafogo. E tem que contar com o Botafogo também que vacile, né? Tem que vacilar bastante. Porque ontem a gente estava até discutindo isso, o Pedro estava acompanhando também, Mari, que, assim, dessa vantagem que o Botafogo tem na liderança, que ainda é grande e ainda é bastante relevante. E o desempenho voltou, né? O Botafogo voltou a desempenhar. Voltou? Voltou. Comparado com o que estava? Com o que estava, E contra o Atlético foi um baita jogo, né? Sim, mas aí a gente tem o Flamengo que pode desempenhar muito mais, certo? Sim. Então, eu estava olhando a tabela, o Flamengo é maior. A minha perspectiva é que o Flamengo ele tem potencial, pelos jogadores que tem, pela qualidade da comissão técnica, de não perder mais nenhum jogo até o final do campeonato. Tem um confronto direto contra o Red Bull, né? Depois desse do Grêmio. No Maracanã. E tem um confronto pesado também contra o Palmeiras no Maracanã. E não se sabe se esse jogo vai ser no Maracanã, né? Flamengo. Sim, mas assim, não é, por exemplo, o Botafogo ele vai jogar com o Red Bull Bragantino em Bragança. Isso aí já está marcado. Sim. O Flamengo ele recebe esses rivais diretos como mandante. Exato. Mas esse potencial o Flamengo tem. A questão é saber se essa vantagem do Botafogo vai ser suficiente. Não dá para o rubro-negro imaginar isso? Título, né? Você está falando, né? Porque eu acho que a vaga da Libertadores ali, ela está muito mais perto do que já esteve na temporada, assim. Muito porque o efeito Tite, ele tem, assim, um impacto interno imenso. Então, a gente vê na maneira como acontecem os treinamentos, o papo que ele tem com os jogadores, a maneira como os jogadores estão se sentindo à vontade. O torcedor se vê identificado, porque por muitas vezes o torcedor não sentiu transparência, por exemplo, no departamento médico do clube. E olha a diferença, vem um cara da comissão dar entrevista para falar da condição de um jogador. Então, assim, há muito tempo o torcedor do Flamengo não tem isso. Simplesmente o jogador não aparecia, problema muscular, e vai tratando. Então, assim, eu acho que o impacto imediato do ambiente, talvez ali já tenha colocado realmente os 2 pezinhos em vaga de Libertadores. Título vai depender muito do Botafogo. Claro, não vai depender só dele. Agora, o Grêmio, Pedro, tem sido tão freguês do Flamengo que até quando o Grêmio estava bem na temporada e o Flamengo mal, né, que era o Grêmio bem ali do Renato e o Flamengo... Na Copa do Brasil, né?
talvez tenha sido a melhor atuação do Flamengo no ano. Sim. Não teve outra, Pedro? Você lembra de outra atuação tão boa quanto aquela que o Grêmio teve jogando na arena do Grêmio pela Copa do Brasil? Não, Bruno, eu acho que não. Acho que a melhor atuação mesmo do Flamengo em 2023 foi aquela ali. Foi até em cima da hora, perdeu o Ayrton Lucas e aí o Felipe Luiz teve que entrar. E aí teve uma atuação muito boa, era até bastante comemorada, e depois foi 26 de julho. E aí logo depois, 3 dias depois, aconteceu a hecatombe lá do soco do preparador no Pedro e tudo mais. Ali tinha uma esperança muito grande, depois daquela atuação, que o Flamengo fosse se arrumar para o restante da temporada e, enfim, escalar assim como tinha feito no ano passado. Mas aí, depois daquele soco, tudo se estremeceu, ficou uma questão muito grande. Muita gente achava que o São Paulo ia sair de imediato ali, não foi o que ocorreu. Então, foi um impacto muito grande, mas foi representou bastante o potencial que tinha o elenco do Flamengo ali, até o mental da equipe para jogar, parecia que estava se acertando. E acho que o mental é muito impactante desse time do Flamengo. E internamente se fala bastante também, lembra da questão mental, porque em 2009 o Flamengo pegou no final o Campeonato Brasileiro, e em 2020, com basicamente quase esses mesmos jogadores aí, também conseguiu arrancar no final e pegar o Campeonato Brasileiro. Internamente se fala muito disso também, essa força mental no final. Então acho que é bem importante nesse momento ter essa característica decisiva, e o Flamengo aposta muito nisso também. Tem um desfalque importante que é o Fabrício, porque ele vinha jogando bem, não vinha, Mari? Sim. Contra o Vasco, ele precisou correr bastante atrás do PEC e num duelo físico ali com o Vegetti, que também foi importante. Mas é o principal zagueiro do Flamengo. É o principal zagueiro do Flamengo, a dupla titular ali, junto com o Léo, quem chega para ficar no lugar quando o Léo também não está. O Fabrício, ele coloca o companheiro para cima, ele realmente tem essa característica, porque ele é muito regular, aí ele passa muita segurança para quem é a dupla dele, mas faz parte da competição. Assim, o Tite tem uma gama interessante de zagueiros, acho que ele vai contar ali com o que ele vê no dia a dia que está correspondendo mais. Deve ser o Pablo mesmo, né? Como o Pedro estava contando, natural. Né? E ele já falou da condição física, né? Até mesmo do Rodrigo Caio, que tem uma esperança de ser utilizado com o Tite. Ele que já foi convocado, mas de fato deve ser o Pablo o cara escolhido. A gente vê que o Flamengo sofre menos defensivamente por conta da posição tática da sua equipe, né? De você baixar ali o Bruno Henrique, de você baixar um Everton Ribeiro, de você trazer os jogadores mais em linha para recompor, de fato, muito mais compactado. Exatamente, né? Essas linhas mais... Da era pós-Jesus, o que deu certo, o que deu mais certo, mais resultado e mais desempenho no Flamengo foi quando o time tinha as linhas mais próximas. Isso aconteceu com o Dorival, isso acontece um pouco com o Renato, e aí volta a acontecer agora de novo com o Tite. Né? Com o Ceni também. Apesar do Arão ter jogado também como zagueiro, né, na época do Ceni. Então, essa é a forma do Flamengo lidar melhor com a intensidade de um time adversário, quando o time tenta explorar velocidade, umas linhas mais aproximadas. E aí, mesmo tendo a falta do Fabrício e o Bruno, você tem o Pablo para recompor ali. E tem a questão do Grêmio de 3 derrotas. E sem o Soares. Sem o Soares, e são 3 derrotas tomando 8 gols na somatória. Então, assim, é realmente um momento defensivo do Grêmio que acho que não sei nem mais se a gente consegue falar numa oscilação, está quase se tornando ali um problema crônico mesmo defensivo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio ele foi testado agora recentemente sobre a profundidade do seu elenco. O Renato perdeu muitos jogadores em partidas consecutivas ali e realmente deu uma balançada. Mas a ausência do Soares diz muito, né, também, porque é um cara que gera muito jogo pro Grêmio. A gente vê, ele pode ficar sem marcar durante um tempo, mas ele está presente, ele causa impacto. O Grêmio ele tem normalmente 10 minutos de jogo muito bons, de intensidade, de trocação, só que aí perde quando faz gol. Entra numa água morna ali, vou cozinhar a partida, é muito cedo. E aí tomou a virada, por exemplo, contra o Paranaense. Pedro, obrigado, viu? A gente volta a conversar já. Qual é a escalação do Flamengo para hoje? Tem uma coisa nova, né? Tem uma coisa nova e é no setor ofensivo. No setor defensivo, o Tite está sendo coerente, na minha opinião. Por quê? Ele vai manter o Pablo. Sim. Quando eu digo manter, é porque quando o Davi Luiz se lesionou, ele colocou o Pablo durante o jogo contra o Cruzeiro.
E agora, diante do... Fabrício Bruno. Exatamente. No próximo jogo, o Fabrício Bruno também está suspenso, Davi Luiz lesionado. E agora, diante do Grêmio, ele vai colocar o Pablo ao lado do Léo Pereira. No gol, Rossi, na lateral direita, o Wesley, aí Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas. No meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta sendo mantido no time titular. E no ataque, Everton, Cebolinha, essa daí é a alteração, e o Pedro. Aí muita gente vai me perguntar assim, ué, o que houve? O Bruno Henrique está perdendo a vaga titular? Não, na verdade o Bruno Henrique fez um exame, que é o exame CK, para avaliar ali se tem risco de lesão muscular, e ele apresentou esse CK muito alto, ou seja, um risco altíssimo de uma lesão muscular. Então ele fica como opção no banco de reservas, se for necessário entra durante o jogo. O Everton Cebolinha, portanto, é o substituto do Bruno Henrique. E o Tite está sendo coerente também, porque se a gente parar e analisar nos jogos anteriores, ele tirou o Bruno Henrique, colocando o Everton Cebolinha ali na posição do Bruno Henrique. Muita gente queria ver o Gabigol ao lado do Pedro, mas se o Tite quiser ser coerente, ele coloca sim o Everton Cebolinha ao lado do Pedro no ataque, e o Pedro, portanto, ser um titular, e o Gabigol pode entrar durante o jogo no lugar do Pedro. Então ficou claro aí que o reserva imediato do Pedro é o Gabigol nessa situação aí do Tite? Ou você acha que pode também, além de ter essa coerência aí que o Vini falou em relação aos outros jogos, mas também, por ser o Everton Cebolinha e o Grêmio, você acha que isso pode ter pesado na escolha do Tite? E característica de jogo. Se você for pegar a equipe do Grêmio, ela joga num 3-5-2. Então você tem dois laterais que apoiam muito, que é o caso do João Pedro e do Reinaldo, Sim. que João volta para essa jogando partida. muita bola. Exatamente. Então você tem o Everton Cebolinha aí, você tem um cara mais agudo que pode fazer essa jogada justamente nas costas do João Pedro. Além, é claro, e para quem não sabe, eu cobri o Grêmio antes do Vasco, eu cobri 2 anos o Grêmio antes do Vasco. De 2015 a 2017 eu cobri o Grêmio. 2000 o quê? De 2015 a 2017. Sim. Eu cobri o Grêmio, é verdade. O Vene trabalhava comigo. É verdade, você então eu ao lado dele. conheço muito bem o Eu não Everton gosto do Cebolinha Grêmio em no auge. 2017. O Everton Cebolinha rindo, né? voando, inclusive contra o Botafogo. Então, Com eu acho que drone, né? Com drone, olhando o treino dos outros. para de chorar, cara. Tudo de um Pô, isso furo, foi em entendeu? 2017, a gente tá em já 2023, passou, esquece, pô. Passou. Então o Everton Cebolinha tem muito potencial para ser aquele jogador novamente, principalmente nas mãos do Tite, que conhece todas as características dele. Eu gosto dessa escolha aí no lugar do Bruno Henrique, porque mantém as características da equipe. Então se você coloca o Gabigol junto com o Pedro, muda as características. Dessa forma o Tite consegue manter a coerência de trabalho dele. Agora, a gente vê aí a ausência do Fabrício Bruno eu queria até comentar esse dia, mas a gente estava com o tempo tão apertado. Como é impressionante o Fabrício Bruno entendeu o que é o Flamengo e o que é, por exemplo, um clássico do tamanho com o Vasco, com o Botafogo. A gente vê personagens, quando vê um clássico com o Flu, com Botafogo, com Vasco, personagens como Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, eles já sabem o calibre daquele clássico e eles são diferentes no clássico, porque eles sabem o tamanho. E o Fabrício, pra mim, entrou nesse pacote desses personagens que já entenderam o que é o futebol carioca, o que é o Flamengo, o que é um clássico aqui no Rio de Janeiro. Além disso, Fernanda Maia, o Fabrício Bruno é um jogador que não sentiu a pressão de jogar com a camisa do Flamengo. Verdade. Porque outro dia a gente abordou aqui sobre tempo de adaptação, demora um pouco a se adaptar. O Fabrício Bruno não teve isso. Desde o primeiro dia que ele vestiu a camisa do Flamengo, e quando eu digo vestir a camisa do Flamengo, é em uma partida oficial, ele não sentiu a pressão, muito pelo contrário. Se a gente parar e analisar, eu conto aqui na mão direita quantas partidas ruins o Fabrício Bruno fez nessa temporada. É um jogador extremamente irregular. E além do mais, ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele não gosta de perder em hipótese alguma. Eu acho que atleta, né? Ele tem que ser extremamente competitivo. E o Fabrício Bruno é. Inclusive, a gente pôde ver em alguns momentos, quando o Flamengo estava muito mal, ele dando entrevista coletiva, dando entrevista pós-jogo, criticando muito a atuação do time. Ou seja, é um cara que também tem muita personalidade. E recentemente ele até falou, é difícil um atacante ganhar de mim na velocidade. E de fato é difícil mesmo, porque essa é uma característica dele. Então, além disso tudo que você falou, é um cara que é extremamente competitivo e vai fazer muita falta ao Flamengo nessa partida. E até tão competitivo que briga até com o vizinho, né? Brigou com o Verratti. Pra quem não sabe, o Fabrício Bruno e o Verratti, eles moram no mesmo condomínio. Então teve ali um pega-pá no clássico. O pau cantou ali entre os dois. Falou, vou te pegar lá fora, vou te pegar lá no condomínio. Sabe o que tem aqui? A leitura labial dos dois. É com legal. aquele, como é o nome dele? Eu sigo o Gustavo Machado. O Gustavo Machado. Muito bom, Nossa, ele fera. é uma coisa assim, o Gustavo Machado faz umas... Ele faz leitura labial e também é dublador. Então ele faz o conteúdo perfeito para quem gosta de esporte. E ele mais um detalhe sobre o Fabrício Bruno, embora o Soares esteja suspenso hoje, também não vai estar em campo no lado do Grêmio, mas quando o Soares deu uma entrevista, ele falou que o zagueiro mais difícil que ele pegou aqui no futebol brasileiro é o próprio Fabrício Bruno. Alto, com muita qualidade técnica, velocidade, inteligente.
Vamos ver aí o áudio do Gustavo, que fez a leitura aí do Verratti com o Fabrício Bruno no Clássico. Cadê? Pegar lá no condomínio hoje. Agora tá querendo chamar a atenção, né? Uhum. Eu vou lá te procurar, eu vou. Tá pensando o quê? Eu e você. Lá você vai ver. Não é vantagem, Klaus! Não é vantagem! Não é! Não é vantagem! Pressionando não é! Pressionando não é! Eu olhei! Não! Foi um pouco. Tava colado! Tava Foi colado! Calma. Calma. Ei! Não foi nada. Ele bateu? Não! Não, não! Ei, levanta daí que não foi nada. Não! Foi normal. Não! Ei! Aí! Calma, Pode dar Léo. amarelo pra quem, Klaus? Foi ele que deu o carrinho nele, pô! A trava Ele dele que tomou o bateu. Cebolinha, tem que dar amarelo É a pra ele trava aqui, dele. ó. É você nele! Pode te bater, rapaz. Esqueceu que a gente Cara, tá sei. na Esquecemos que a gente tá Eu na te quero. Aí depois eles se amam, né? Não, e depois se encontraram no condomínio, não Eles se foi? encontraram no condomínio, tiraram foto, os familiares estavam juntos naquele momento. E o Fabrício Bruno, ele deu uma entrevista à Flá TV falando sobre isso aí. Uma entrevista sensacional. Na Flá TV, né? Na Flá TV. Palavras absurdas, assim. Porque isso aí é exatamente o contraponto do que aconteceu antes da bola rolar, quando a gente pôde ver cenas de guerra aqui no Rio de Janeiro, com as duas torcidas brigando. E o Fabrício Bruno deu uma aula com as palavras dele, falando, ó, o esporte é isso. A gente pode se pegar ali dentro, mas fora das quatro linhas é paz e amor, e assim tem que ser o futebol. Põe aqui a enquete do SBT Esportivo. Qual desses jogadores tem maior chance de dar a volta por cima com o Tite no Flamengo? Vota lá, @SBT Rio é o nosso Twitter, @SBT Rio Oficial, nosso Instagram. Vencendo aí por hora o Gabigol, que é o último. Mas a primeira opção é o Cebolinha, que está em segundo lugar. Rodrigo Caio é a segunda opção. Felipe Luiz a terceira e Gabigol é a quarta opção. Talvez aí, de todos esses nomes, a maior expectativa, obviamente, dos torcedores era o primeiro no clima do Flamengo. Isso já mudou, né? E pensando individualmente, é no Cebolinha e no Gabigol, né, Vene? Não, eu se eu tivesse que votar nessa enquete, votaria no Cebolinha, porque em nenhum momento a gente viu o Cebolinha render naquilo que ele pode render, que a gente já viu em outros momentos. O Gabigol, eu sei que é questão de tempo. Até porque agora a gente já pôde ver a evolução física dele. No caso do Cebolinha, o problema vai além, não é só questão física, é parte técnica, mental também. Então, se eu tivesse que votar alguém aí nessa enquete, seria no Everton Cebolinha. O Gabigol, a gente sabe que a questão mental, ele é um cara que já sabe do Flamengo, ele sabe lidar com a torcida, com a pressão. Pelo contrário, ele é um cara até que quando ele tá mais pressionado, ele joga melhor. Esse é o Gabigol. A questão hoje do Gabigol é mais física, você acha, ô Pedrosa? Ou não? É física, é o time. Eu já falei isso aqui, quando um jogador vai mal, você não pode pensar só nesse jogador, você tem que pensar no formato geral. E eu vou repetir o que eu falei aqui em outras oportunidades. Quem estava jogando bem no Flamengo? Me fala quem. Você vai citar três jogadores. Pulgar, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno Bruno Henrique. e Bruno E Henrique. você pode botar o Gerson aí nesse bolo também. Só. É o Gerson. Então, assim, além da questão do Gabigol individualmente, que eu acho que ele tem que melhorar realmente e voltar a ser aquele Gabigol, ser um pouco mais nítido a questão física dele, eu acho que é no geral. O time do Flamengo vai melhorar de forma geral, porque tem um grande treinador que vai conseguir extrair essas individualidades. Mas em relação à enquete, eu voto também no Everton Cebolinha. É porque o Everton Cebolinha não desempenhou com a camisa do Flamengo desde que ele chegou. Então Sim. ele precisa mostrar o que ele sabe. Quanto tempo tem de Everton? Tem mais de um ano já. E além disso, ainda tem o alto custo que foi, né, contratá-lo. Porque aí, se a gente parar e analisar, a operação foi mais de 16 milhões de euros. Quase 100 milhões de reais. Ele chega numa situação, entre aspas, favorável para ele, porque quando ele chega, coincidentemente, o Bruno se machuca. Muita gente acha que o Flamengo contratou o Everton Cebolinha porque o Bruno Henrique se machucou. Na verdade, entre aspas, deu sorte. Já ele tinha um deu jogador para sorte. poder Você trouxe aqui pra o poder tempo substituir. inteiro esse Foi drone exatamente do na primeira Cebolinha. semana. Foi. Quando o Everton Cebolinha foi contratado, não de maneira oficial, o Bruno Henrique se machucou. Pois é. E logo depois ele chegou. E aí a gente até comentou nesse programa, nossa, é horrível a lesão do Bruno, foi uma lesão para previsão de 9 meses de recuperação, mas para o Cebolinha ele chega com uma vaga já para ele preencher, né, ali. Imagina você, ô Pedrosa, chegar no Flamengo e brigar a vaga com Bruno Henrique. E ele ainda teve esse lado, entre aspas, eu acho muito duro falar favorável dentro de uma lesão de um colega, ainda mais do Bruno Henrique pro Flamengo, mas numa situação que para ele não tinha nem com quem brigar ali a vaga, ô Pedrosa. Mas isso tem característica de jogo.
O time do Dorival Júnior não era um time que buscava as pontas o tempo inteiro, tanto é que fez o Gabigol e o Pedro funcionarem. Então hoje você tem que oportunizar um time que tem a possibilidade do 1 contra 1 pro Everton Cebolinha. Porque essa é a maior característica dele. Quando você pega os jogos do Everton Cebolinha entrando no segundo tempo, ele tenta resolver as coisas sozinho. E hoje no futebol você não resolve nada sozinho. Então quando você monta um time que oportuniza o ponta, isso vai melhorar as características do Everton Cebolinha. E nenhum time do Flamengo oportunizou o Everton Cebolinha para extrair as individualidades dele. Então eu acho que isso também tem a ver com os treinadores. Agora, o Veneu, você tá otimista pro jogo de hoje? O Flamengo tem um recorte interessante. Há 5 anos o Grêmio não vence o Flamengo na arena do Grêmio. E o Renato é um personagem que não vai bem quando encontra o Flamengo, né? É um personagem à parte. Inclusive, o momento do Grêmio é péssimo, né? É verdade. Se a gente São parar e 3 analisar, derrotas seguidas. uma vitória nos últimos 7 jogos. São 3 derrotas seguidas. Né? Inclusive, num passado recente aí, a melhor partida do Flamengo que eu considero na temporada foi justamente contra o Grêmio. Na volta do Bruno Henrique. Exatamente. Ele na Copa volta do e marca Brasil. o gol. Não, na Copa do Brasil lá. Que o Flamengo jogou muita bola mesmo. Mas o Bruno Henrique volta da sua lesão Contra o Grêmio, mas foi no Maracanã, pelo Campeonato isso. Brasileiro, exatamente. Mas essa partida contra o Grêmio lá foi, pra mim, a melhor partida do Flamengo na temporada. Assim, o momento deixa o torcedor extremamente confiante por uma vitória, mas é um jogo muito difícil. Inclusive, se a gente parar e analisar, dos 3 jogos do Tite agora, esse pra mim é o jogo mais difícil. Porque ele pegou o Cruzeiro... Você não acha um clássico regional? Não, eu acho o Grêmio lá mais difícil. Assim, o momento, querendo ou não, o futebol do Grêmio, a gente olha aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá passando uma fase muito ruim, mas o Grêmio a gente tem que tomar cuidado, ainda mais jogando lá em Porto Alegre. Mas, enfim, independentemente disso, eu acho que é favorável para o Flamengo conseguir uma vitória. Mas, claro, todo cuidado é pouco. Então, pessoal, pra gente recapitular essa escalação do time do Flamengo, que o Vene comentou, que o Pedro Henrique Torres também comentou de forma maestral, né? O negócio é o seguinte, ó, Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro, meus amigos. Essa é a escalação do Flamengo e, como bem explicou o Vene, é uma questão de controle de carga. O Bruno fez o exame lá que detecta se o jogador tá próximo de ter uma lesão e apontou esse exame porque ele tava próximo. Então, meus amigos, não é ciência. Tá lá, ó, vai estourar. Vai ter uma lesão. Então o jogador naturalmente foi poupado. Não é uma situação de que o Bruno Henrique está barrado do Flamengo. O Bruno Henrique jogou mal, ele foi barrado. Não, a questão é fisiológica. Se jogar, o risco de ter uma lesão é alto. Pode ser que não tenha, mas o risco é alto. Vale a pena correr esse risco? Ou de repente segura ali, bota ele na metade do segundo tempo se o Flamengo estiver precisando do resultado? Então assim, e eu confio muito no Fábio Mascheredian, esse novo preparador físico do Flamengo da equipe do Tite. Você viu a coletiva dele, você acompanhou a coletiva do cara. Dá pra ter segurança no que o cara tá falando, ele tá se baseando na ciência. Então assim, eu respeito a atitude que o Tite tomou. Agora, se durante o jogo o Flamengo precisar do resultado e ele não pôr o Bruno Henrique, aí eu não vou entender legal. Pô, beleza, já poupou. Mas bota ele aí durante o jogo também, pra pelo menos dar um gás aí, né? E vamos lá. Cara, pô, Pedro, Everton Cebolinha... Cara, eu vou torcer pelo cara, velho. Vai que ele... Lei do ex, sei lá. Vai que ele marca um gol contra o Grêmio. O cara vai estar com a camisa do Flamengo dentro do campo. Então eu vou torcer pelo cara. Eu sei que o cara tá mal e coisa e tal, mas eu vou torcer pelo cara. E também tem a entrada do Pablo, né? Existia uma expectativa do Rodrigo Caio, quem sabe, ser titular. Mas o Tite mantém o Pablo. É coerente, porque o primeiro que ele coloca contra o Cruzeiro após a lesão do Davi Luiz é o Pablo. Então, se o Pablo tá na frente do Rodrigo na fila, ele vai iniciar com o Pablo. Mas, de repente, o Rodrigo Caio, de repente, pode até entrar durante o jogo. Aí o Fábio Mascheredian, preparador físico do Flamengo, falou que tá 100%, não tem nenhum tipo de problema com ele, só depende do Tite. Por ele mesmo, ele já falou que já tinha escalado, né? Jogou até uma pressão ali em cima do Tite. Então, meu palpite é 2-0 Mengão pra cima do Grêmio hoje, rapaziada. Deixa teu palpite aí, manda da cidade que você é também, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.